Olá, estamos iniciando mais um Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. Um espaço totalmente dedicado para dirimir dúvidas e questionamentos nas mais diversas áreas do direito. E para lembrar, é muito fácil você enviar a sua dúvida ou questionamento. Você pode fazer isso através do nosso WhatsApp 51 985 946 773, ou se preferir, para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. No programa de hoje estaremos tratando do direito do trabalho, recebendo aqui o Dr. Diego Paim. Seja bem-vindo, Dr. Diego. Obrigado, Gil. É sempre uma honra estar aqui na TV Educativa, a TV pública dos gaúchos, respondendo às dúvidas trabalhistas dos nossos telespectadores. Perfeito. Vamos para a primeira pergunta, então, da senhora Mônica. Sou professor em uma escola de educação infantil conveniada com a Prefeitura de Porto Alegre. Sei que as escolas conveniadas pagam insalubridade para professoras e seus auxiliares e onde trabalho não recebemos. Como proceder nesse caso, doutor Diego? Perfeito, Mônica. Primeiramente, aqui um abraço especial a todas as professoras e professores, né, Gil, que fazem a formação de todas as demais profissões. Então, eu também sou professor, né, tenho um carinho especial por essa profissão. Mônica, primeiramente você pode comunicar ao seu sindicato e verificar se tem alguma norma coletiva específica para essa situação de contrato com prefeitura, tá? Mas a regra geral da insalubridade não é definida por profissão, por categoria, mas sim pelo tipo de atividade. O que é a insalubridade, Gil, e pessoal de casa que nos assiste? A insalubridade, né, quando o trabalhador ele tem um prejuízo à sua saúde, ele trabalha exposto a agentes nocivos à sua saúde, a lei prevê um pagamento de um adicional de insalubridade, que tem natureza salarial, justamente para compensar esse prejuízo na sua saúde. Então, está previsto na CLT. Esse adicional ele pode ser em grau mínimo, médio ou máximo e equivale a um percentual, respectivamente, de 10%, 20% ou 40% sobre o salário mínimo, ou sobre o salário daquele empregado, quando assim prever a norma coletiva daquela categoria. Então, exemplos de atividade insalubre, Gil. Quando tem contato com agentes físicos, por exemplo, frio ou calor excessivo, que prejudica a saúde do trabalhador, ou agentes químicos como produtos de limpeza, né, que pelo pH, pelo álcalis cáusticos ali, agride a pele, a saúde do trabalhador. Sim. Ou agentes biológicos, né? Quem trabalha com esgoto, com lixo orgânico, com sangue, pessoal da área da saúde, né? Tudo isso expõe o trabalhador a doenças e causa um prejuízo à saúde. Então, por isso que a lei prevê um adicional para compensar esse prejuízo. E as atividades insalubres e os respectivos agentes estão lá na NR 15, que é a norma regulamentadora 15 do Ministério do Trabalho. Doutor Diego, só para também surgir uma dúvida, eu ouvi o seu esclarecimento muito preciso, mas uma dúvida adicional. Portanto, pelo que o senhor colocou, a exposição, ou seja, insalubridade, não só a agentes químicos, a outras situações. No caso da professora, hipoteticamente não é o que ela relata aqui, mas se ela tiver alguma exposição, algum desgaste emocional, né? Ou, por exemplo, um professor de educação física, ele também tem direito à insalubridade em função da sua atividade? Primeiramente, eu quero dizer aqui que eu adoro as complementações do Gil. Tá? Sempre trazem uma riqueza maior para as perguntas, né, Gil? Generoso. Então, a professora, o que eu vislumbro? Se ela tem contato ali com troca de fralda, ou ela faz algum tipo de limpeza, ou recolhimento de lixo ali, ou até mesmo um ruído excessivo. Então, ruído é medido com decibéis, tem aparelho para medir isso, né, Gil? Certo. Então, se ela trabalha exposta a algum tipo de agente, ou ela tem contato com fezes, urina das crianças, talvez, ou com o próprio lixo, então pode ser que tenha. Então, a professora por si só não quer dizer que receba insalubridade. Tem que analisar o caso concreto, Gil. Então, a empresa ela é responsável, toda e qualquer empresa é responsável, vai contratar o empregado, ela tem que fazer um estudo, um laudo técnico que preveja o risco de saúde, risco ambiental, risco de segurança para aquele empregado específico. Então, o engenheiro prevê tudo isso, o engenheiro do trabalho, né?
Ele prevê se a atividade é ou não insalubre e o respectivo grau de insalubridade. Tá bom. Muito obrigado pelo seu registro generoso aí, doutor Diego. A próxima pergunta, na verdade, é um relato e até dá para entender por que a telespectadora optou por não se identificar. Ela relata o seguinte: ocorreu um fato na empresa onde trabalho. Um sócio falou que esqueceu um casaco nas quadras de tênis. Um colega encontrou e se confundiu e entregou no setor onde trabalho. Eu estava de folga, só que a moça do escritório arrombou o meu armário em busca do tal objeto e não encontrou. Pergunto, isso é um procedimento correto? O que devo fazer? Com certeza, isso não está correto, né, Gil? E telespectadora anônima que nos mandou o relato, né? A empresa jamais pode violar a intimidade e a privacidade de um trabalhador. Então, por mais que digam, mas o armário é da empresa, ok, mas a partir do momento que a empresa fornece um armário para que o empregado guarde os seus itens pessoais, ela não pode, de forma alguma, ir até o armário e arrombar o armário e fazer ali uma vistoria nos itens pessoais sem sequer o empregado estar presente. Ela estava de folga, a telespectadora. Então, isso é um absurdo, Gil. É a mesma coisa, imagina, a empresa quer fazer uma vistoria no banheiro, o empregado está usando o banheiro, ela vai lá e chuta a porta e faz uma vistoria com o empregado usando o banheiro. É uma violação completa da dignidade do trabalhador, da privacidade, da intimidade. Isso está garantido na nossa Constituição Federal, artigo 5º, inciso 10 da Constituição. Aí podem perguntar, tá, mas a empresa não pode fazer uma vistoria nos armários? Pode. A empresa pode, inclusive, ter uma cópia da chave, mas ela não pode, em hipótese alguma, abrir esse armário sem a presença e sem a autorização expressa do trabalhador. Então, por exemplo, Gil, surgiu uma suspeita fundada, olha, sumiu aqui um item valioso da empresa, de algum sócio, enfim, e nós queremos fazer uma vistoria nos armários. É possível? Sim. Avisa os empregados, pessoal, vamos fazer uma vistoria em todos os armários, não pode também eleger, eu estou suspeitando só do fulano, e vou lá especificamente e discrimino aquela pessoa. Não, isso não pode. Mas uma vistoria em todos os armários, de uma forma razoável, aí está ok. Agora, arrombar um armário, fazer uma vistoria profunda, revirar pertence, aí está errado, completamente errado. Era o absurdo, né, doutor? Com certeza. A próxima pergunta do senhor Marcos. Estou trabalhando sem carteira assinada e sofri um acidente de trabalho. Eu tenho algum direito? Marcos, com certeza tem, mas olha só o prejuízo que você terá por não ter a carteira de trabalho assinada. Como você não tem o registro formal do seu contrato de trabalho, a empresa não está pagando provavelmente o seu INSS. Então agora você, que provavelmente está incapaz para trabalhar, não conseguirá recorrer ao INSS para receber um benefício por incapacidade temporária. Então olha o prejuízo. Você provavelmente vai ficar um período incapaz para trabalhar em razão do acidente, não vai receber provavelmente salário da empresa e, de outro lado, também não vai conseguir receber o auxílio do INSS. Então, o trabalhador que está sem carteira assinada, ele fica sob o risco de ficar totalmente desamparado, Gil. Então, veja só o risco. E quais direitos que você tem? Quem sofre acidente de trabalho? Primeiro, a empresa tem que emitir a CAT, que é o comunicado do acidente de trabalho, para comunicar aos órgãos do governo deste acidente, lhe encaminha para o INSS. Durante esse período, você recebe o auxílio do INSS por incapacidade temporária. A empresa tem que continuar pagando o seu FGTS. No seu retorno ao trabalho, você vai ter uma estabilidade de 12 meses após o retorno, após a alta previdenciária. E se você tiver tido qualquer dano decorrente do acidente de trabalho, seja dano moral, Gil, ou dano material, gasto com medicamento, com tratamento médico, a empresa tem que arcar. E mais, por último, se você ficou com alguma incapacidade para o trabalho resultante deste acidente, você tem direito também ao que nós chamamos de pensionamento vitalício, ou seja, é calculado o grau de incapacidade, o período que você vai ficar incapaz e a empresa tem sim que pagar para lhe compensar por essa perda de incapacidade. A próxima pergunta, a telespectadora optou por não se identificar. Ela relata, uma colega faltou 2 dias e teria 2 dias após sua folga. Ela folgou, mas a empresa deu falta ao invés
da folga. E aí, apesar de não ter se identificado, fica o nosso registro, a nossa telespectadora, que também diz, ela é assistente frequente do Consumidor em Pauta. E aí, fruto disso, né, da informação que também recebe por aqui, ela informou, né, a sua colega, né, de que se for falta normal, ela teria direito à folga e se não tiver justificativa, a empresa tem direito a descontar folga. É isso mesmo? Bom, primeiramente agradeço, né, pela audiência da telespectadora, por ter enviado aí o seu relato, a sua pergunta, mas pelo que eu entendi da situação da colega, da telespectadora, ela agiu errado. Por quê, Gil? Pelo que eu entendi, tá? Sim. Vamos lá, ela tinha 2 dias que ela ia tirar folga. Provavelmente ela tinha um crédito lá no banco de horas, ela fez horas extras, né? Acumulou horas e combinou com a empresa de tirar 2 dias de folga. Então é como se ela tivesse um copo de água cheio, né? Que seria a folga dela que ela ia tirar. O que ela fez? 2 dias antes de tirar ali a folga, ela bebeu esse copo de água, Ju. Então ela acabou tirando as horas ali, porque ela faltou injustificadamente. Então a empresa pode descontar essas 2 faltas daquele banco de horas. E aí o que acontece? Ela acabou perdendo o direito às folgas que ela tinha previstas. Então, em princípio, entendo que a empresa agiu corretamente nessa situação. Tá certo. Consumidor em Pauta volta rapidamente. Nos aguarde. Até já. Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE, está de volta aqui tratando do direito do trabalho, recebendo o Dr. Diego Paim. Lembrando sempre que você pode enviar a sua dúvida ou seu questionamento para o nosso WhatsApp, 51985-946-773, ou então para o nosso e-mail, consumidorempauta@tve.com.br. A próxima pergunta, doutor Diego, a telespectadora preferiu também em não se identificar. E ela relata: alguém informou a minha chefe que passei certa informação a uma colega. Fui chamada no escritório tendo que ouvir que isso não é minha área. Ela usou várias conectividades e colocações de palavras nada agradáveis, mas por último, em tom ameaçador, disse que se eu for falar com alguém, seja quem for, que eu iria tomar 3 dias de suspensão. E, não se dando por contente, mais 4 dias de suspensão indo para a rua por justa causa. Trabalho há 17 anos na empresa. Isso procede? Não tenho livre-arbítrio de falar minhas opiniões dentro da empresa? Doutor Diego. Perfeito, muito boa a pergunta, muito bom o relato da telespectadora. Vamos lá, Gil. Ela trabalha há 17 anos e expressa a sua opinião. Ok, né? Todo mundo tem o direito de expressar a sua opinião, desde que seja dentro da razoabilidade, não ofenda ninguém no ambiente de trabalho. Então, pelo relato da telespectadora, me parece que a chefe dela excedeu, cometeu ali um abuso de direito, ameaçando ela de forma injustificada a receber ali advertência, suspensão e até ir para a rua por justa causa. Se a chefe tem essa conduta de forma repetida, isso pode configurar inclusive um assédio moral para com esta telespectadora. Então, fique atenta a essa conduta da sua chefe para ver se não vira uma perseguição. Mas quando que a chefe, Gil, e telespectadores, pode conversar com o funcionário e dizer, olha, este caso aqui você está errado, é passível até de uma advertência verbal ou escrita ou até uma suspensão. Tá? Quando o empregado, por exemplo, ofender um outro colega de trabalho, quando divulgar um sigilo profissional, quando ele cometer algum ato de indisciplina ou insubordinação, por exemplo, o chefe pede para ele agir de tal forma e ele não age. Aí o chefe tem direito de chamá-lo e repreendê-lo. Olha, você está agindo corretamente, estou lhe dando uma advertência verbal ou escrita em razão deste episódio. O empregado comete um excesso, uma falta muito grave.
a ponto de tornar insustentável manter aquele vínculo de emprego. A empresa pode, inclusive, aplicar uma justa causa, mas aí tem as hipóteses legais lá no artigo 482 da CLT que prevê esta situação. Então é tudo uma questão de avaliar quem que excedeu o limite, né, Gil? Se foi o funcionário que falou coisas indevidas ou se é a chefe que está extrapolando o seu poder diretivo e ameaçando a funcionária de forma injustificada. Em relação a essas duas colocações que o senhor esclareceu aqui no final, uma que é falando o que não devia, né? Isso se enquadraria, por exemplo, em fofoca, né? no linguajar antigo, né? E no caso seguinte, como é que a nossa telespectadora consegue provar que está sofrendo assédio moral? Porque, até por relatos de outras pessoas, tem até um amigo que é PCD, que ele sofre assédio, e ele me perguntou esses dias, né, como é que eu provo que eu estou sofrendo assédio, no caso concreto aqui da nossa telespectadora, da sua chefia. É fácil comprovar isso, doutor Gil, normalmente não é fácil porque o assédio, via de regra, ele ocorre somente quando a pessoa está sozinha com a chefia ou em um ambiente fechado. Então, a lei prevê o direito de um empregado gravar, mediante áudio ou vídeo, essas situações, inclusive sem anuência do chefe. Por quê? Porque a lei garante o direito da pessoa provar o seu direito. Então, como é que se prova num processo trabalhista, por exemplo, um dano moral, um assédio moral? Com um relato de colega, se o colega presenciou, pode servir de testemunha, com mensagens no WhatsApp ou em e-mail, com registro de áudio, de vídeo. Então, tem várias formas de provar. E a lei garante o empregado, inclusive, de gravar essas situações para mostrar para o juiz trabalhista que sofreu um assédio moral ou um dano moral. Importante seu esclarecimento, porque hoje, com a disponibilidade de tecnologia, você tem até aplicativos que você usa, né? Não estou nem falando de gravador, mas tem outros aplicativos que também funcionam como gravador, claro. E isso é reconhecido como prova, claro, do assédio. Excelente. A próxima colocação também, a telespectadora optou por não se identificar. Ela relata o seguinte: gostaria de saber, após minha carga na empresa, carga de trabalho, que tem outras empresas, posso trabalhar em outra que faz parte do grupo, que fica no mesmo local? Isso causa problema para a empresa onde trabalho? Bom, aí ela tem que agir com cautela, Gil. O meu conselho principal aqui, inicial, é converse com o seu empregador para verificar se não tem problema você fazer esse trabalho para uma outra empresa do mesmo grupo econômico. Pode ser que o contrato de trabalho dela, Gil, tem inclusive uma cláusula de exclusividade. E aí, neste caso, se você prestar serviço para uma outra empresa do mesmo grupo, pode configurar até concorrência. Certo. E pode quebrar essa cláusula de exclusividade. Então, eu não entendi se ela está querendo demonstrar, né, que quer uma promoção, enfim, quer um reconhecimento maior, ou se ela quer uma renda extra e fazer um trabalho no contraturno. Eu não entendi muito bem o detalhe, mas de qualquer forma, Gil, fica aqui a minha conclusão para a telespectadora. Converse com o seu empregador, né, com o seu contratante ali, e pergunte para ele se tem problema. E, de preferência, documente isso por escrito. Perfeito. A próxima pergunta é do senhor João. Entreguei atestado médico na minha empresa que não aceitou o documento. Disse que está faltando o CID no atestado. O médico é obrigado a colocar tal informação? Não, João, não é obrigado não. Inclusive, o Código de Ética da Medicina proíbe o médico, Gil, de colocar o CID sem a autorização do paciente. O CID significa, é uma sigla, né? Sim. É Classificação Internacional das Doenças. Então, se o paciente não autorizar que ele coloque ali o CID no atestado médico, o médico não pode colocar. E a empresa, por sua vez, também, Gil, recebendo um atestado médico que tem ali todos os requisitos legais, né? Tem a data, tem o carimbo do médico, está com o CRM certinho. Se o médico atestar, o funcionário está doente e incapaz para trabalhar, a empresa tem que aceitar. A empresa não pode contestar esse atestado médico. A empresa só vai poder contestar o atestado médico se verificar uma rasura, se pesquisar e aquele CRM ela não encontrar o médico correspondente, se ela suspeitar, tiver uma suspeita fundada de que o atestado é inválido. Aí ela pode correr atrás
entrar em contato com a clínica ou com o próprio médico e verificar a veracidade do atestado. Mas emitido o atestado, não precisa constar ali o CID, até mesmo para não expor o trabalhador à sua intimidade. E, doutor Diego, e se a empresa, portanto, não aceitou, provavelmente ela vai descontar os dias que, no caso aqui, o trabalhador está relatando, tá? E como é que ele faz para rever esse valor que foi descontado? Que tipo de encaminhamento vai acabar gerando um conflito, certamente, ou não? Bom, Gil, se o empregado, vamos partir do ponto que ele esteja errado, ele falsificou um atestado, né? E a empresa não aceitou, ele vai ter os dias descontados e pode, inclusive, ser dispensado por justa causa, por ato de improbidade. Agora, se o atestado é válido e a empresa não aceitou e descontou, a empresa está completamente errada. Aí ele tem que formalizar o pedido para a empresa de devolução desses valores, descontos indevidos no salário, e se a empresa não proceder na devolução, a pessoa pode e deve procurar um advogado da sua confiança, trabalhista de preferência, para ingressar com uma ação trabalhista e buscar o pagamento desses valores de forma corrigida e com juros. Próxima pergunta é de uma telespectadora anônima. Trabalhei 8 meses e não foi assinada minha carteira de trabalho. Posso hoje entrar com ação contra essa empresa? Pedi minha rescisão quase implorando. Recebi e não ganhei minha cópia da rescisão. Tenho somente o comprovante dos Pix recebido. Imagina, Gil, situação. Então, telespectadora, você pode e deve procurar um advogado trabalhista da sua confiança, leva esses comprovantes de Pix, tá? E todas as provas que você tem desse vínculo de emprego que não foi reconhecido pela empresa e entre aí com pedido de reconhecimento deste período como trabalho formal, né, como vínculo de emprego, e todas as verbas decorrentes, tá? O prazo, ela falou que trabalhou 8 meses e foi dispensado agora. Qualquer trabalhador tem o prazo de até 2 anos para ingressar com uma ação trabalhista. Esses 2 anos, Gil, é contado a partir do último dia do aviso prévio, ou seja, quando rescindiu o contrato de trabalho, pega lá o último dia do aviso prévio, seja ele cumprido ou indenizado, e calcula 2 anos para frente. A partir do momento que o trabalhador ingressa com essa ação, ele consegue buscar qualquer crédito trabalhista dos últimos 5 anos. Então, 2 anos para frente e 5 para trás. Então, ela tem direito aí de buscar o pagamento da sua rescisão. Se passou de 10 dias, ela tem direito ainda a uma multa no valor de um salário dela. E óbvio, né, Gil? Tudo, quando for pago, vai ser corrigido com juros ali e correção monetária. Consumidor em Pauta está tratando hoje do direito do trabalho, recebendo o Dr. Diego Paim. E lembro sempre que é muito fácil você enviar a sua dúvida ou questionamento para o nosso WhatsApp 51945946773 ou, se preferir, para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. A próxima pergunta é do telespectador Vitor. Trabalho 6 horas por dia e tenho um intervalo de 15 minutos. Acontece que algumas vezes ultrapasso a minha carga horária em meia hora e até 1 hora. E nunca sei quando isso vai acontecer, então faço 15 minutos de intervalo. Como passou de 6 horas, o meu intervalo não teria que ser de 1 hora? O que acontece com o tempo que não utilizei como intervalo? Isto é, os 45 minutos que faltaram para fechar 1 hora. Vitor, excelente a tua pergunta. O artigo 71 da CLT traz lá toda essa explicação do intervalo para repouso e alimentação do trabalhador. Qual que é a regra? Uma jornada diária de até 4 horas não tem direito a intervalo. De 4 até 6 horas tem direito a 15 minutos de intervalo. E o artigo 71 diz, sempre que ultrapassar 6 horas, o empregado terá direito a, no mínimo, 1 hora de intervalo e, salvo previsão em norma coletiva, no máximo 2 horas de intervalo. Então, passou de 6 horas, objetivamente respondendo, você tem direito a 1 hora de intervalo. E aí a segunda pergunta do Vitor. A empresa não me concedeu esses 45 minutos restantes, no caso, né? Sim. Ou até no caso ele teria direito a 1 hora. Esse período de intervalo não gozado, a lei prevê
que seja pago para o trabalhador de forma indenizada com o acréscimo de 50%. Então é como se fosse uma hora extra que ele não gozou de intervalo, ele recebe o período mais 50% de forma indenizada. E aí também uma dúvida, doutor Diego, que não está no contexto da pergunta, a empresa tem a opção de transformar esses 45 minutos em uma outra forma de benefício? Não, Gil. O intervalo intrajornada, ou seja, dentro da jornada, é considerado uma norma de saúde e segurança do trabalhador. Esse intervalo são feitos estudos que comprovaram que é necessário esta pausa para que o empregado descanse e não fique, inclusive, correndo o risco de sofrer um acidente de trabalho. Então, não tem como negociar, tem que conceder ou indenizar. Muito obrigado, doutor Diego Paim, pelos esclarecimentos. O Consumidor em Pauta está encerrando. Até a próxima edição.